Olá, galera, tudo bem? Eu sou o Luan Carvalho, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, o divórcio da Virgínia e o Zé Felipe. Putz, não, brincadeira, não é isso. Nós vamos falar sobre o divórcio em si e como que funciona a partilha de bens nos diferentes tipos de regime de bens, né? Muita gente tem dúvidas sobre como que funcionam os regimes de bens, a partilha nesses casos, e hoje nós vamos desmistificar tudo isso nesse vídeo. Então, bora pro vídeo. Quando o casal decide se divorciar, é muito importante saber sobre como que funciona a divisão dos bens de acordo com o regime de bens que você escolheu para o seu casamento. Existem quatro principais tipos de regime de bens aqui no Brasil. São eles: comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, separação total de bens ou participação final nos aquestos. Então vamos explicar cada um deles. Vamos para os exemplos. Comunhão parcial de bens. Esse tipo de regime de bens é o mais comum aqui no Brasil. Se você decide se casar sem um contrato antinupcial, você provavelmente vai casar nesse regime de bens. Como que funciona? Nesse regime, todos os bens adquiridos a partir do casamento é partilhado meio a meio para cada um. Apenas os bens que cada um já tinha antes de se casar, ou os que foram adquiridos a título de doação, herança, tudo que foi adquirido a título gratuito, também não entra nesse tipo de partilha de bens. Mas tudo que foi adquirido durante a união, partilha-se meio a meio. Como, por exemplo, João e Maria decidiram se divorciar e eles compraram uma casa no decorrer desse casamento. Essa casa, mesmo que só o João tenha pago essa casa, essa casa vai ser partilhada meio a meio para cada um. Não só a casa, todos os bens que foram adquiridos durante esse casamento. Só que se João ou Maria recebeu algo gratuito ou a título de herança, ou já tinha um bem anterior ao casamento, esses são bens particulares e não entram na partilha de bens no caso de divórcio. Comunhão universal de bens. Esse é o regime de bens que era, via de regra, nos casamentos antigos. Geralmente seu avô, sua avó se casou, provavelmente foi nesse regime aqui. Como que funciona? Todos os bens adquiridos antes e durante o casamento é partilhado meio a meio com os dois. Nesse caso, em tese, não tem bens particulares. Inclui também dívidas e obrigações, e só fica fora desse regime de bens os bens que foram doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade. Se foi doado ou herdado sem essa cláusula, ainda assim entra na partilha de bens. Por exemplo, Pedro e Ana se casam sob o regime da comunhão universal de bens. Se Pedro ou Ana recebe algum bem a título de doação ou a título de herança e tem a cláusula de incomunicabilidade, esse bem é só do Pedro ou da Ana. Agora, se ele recebe algum bem, ou já tinha bens, ou compra bens durante o casamento, sem essa cláusula de incomunicabilidade, aí é partilhado meio a meio a ambos os dois. Separação total de bens. Nesse regime de bens, cada um fica com o que é seu. O que é meu, o que é seu, cada um se vira com seus bens. E não há partilha no caso de divórcio, a menos que seja comprovado que aquele bem foi adquirido a partir do esforço comum. Ambos pagaram, contribuíram para a aquisição desse bem, aí pode haver a partilha. Mas, via de regra, o que está no meu nome é meu, o que está no seu nome é seu. Por exemplo, Lucas e Fernanda se casam com separação total de bens. E mesmo que o Lucas compre o apartamento durante o casamento, está no nome dele, só ele pagou, então no divórcio não vai ter partilha de bens, porque esse bem é exclusivo do Lucas e não da Fernanda. A menos que a Fernanda consiga comprovar que ela também ajudou a pagar as parcelas, que houve esforço comum do casal, aí pode ser que haja partilha, mas via de regra não tem partilha. Que é meu, que é seu. Participação final dos aquestos. Nossa, esse regime de bens é o mais novo na legislação brasileira e é o mais complicadinho para a gente poder entender. Mas também não é tão complexo assim. Nesse tipo de regime de bens, durante o casamento, cada um age como se fosse no regime da separação de bens. Cada um compra, adquire, administra seus bens de forma particular, sem a interferência ou necessidade de autorização do outro. Só que no final, no divórcio, utiliza como se fosse uma comunhão parcial. Como é que funciona? Soma-se o que cada um acumulou durante o casamento e é feita uma conta para ver, para deixar mais ou menos iguais a partilha de bens. Como que funciona? É feita uma conta para ver quanto cada um acumulou de patrimônio e durante o casamento e o total é dividido entre eles.
Os bens adquiridos por herança ou doação também não entram nessa conta, né? Não entram nessa eventual partilha de bens. E, assim, por exemplo, vamos lá. Paula e Bruno se casam e tem nesse regime de participação final dos aquestos. Nesse caso, Paula adquire um patrimônio durante o casamento de 200 mil reais e Bruno adquire um patrimônio de 100 mil reais. Pode notar que ficou meio desbalanceado. No divórcio, é feita uma soma, 200, 100, 300. Nesse caso, Paula, em tese, teria que pagar 50 mil reais para o Bruno para sair os dois em patamar igual. Só que Bruno continua com os bens dele, ela continua com o dela, só paga a diferença para sair os dois igualmente. Nesse caso, é bem adotado no caso de empresários, empreendedores, para que cada um consiga administrar seu patrimônio, fazer negócios, comprar, vender, sem que precise da anuência do outro. Doação e herança em cada regime de bens. Saiu uma notícia um tempo atrás de que a Virgínia tinha dado um jato para o Zé Felipe. Vocês lembram dessa notícia? Ela chegou com um laço, todo bonitinho, deu um jato. Meu, esse jato deve valer uma nota. Será que ele entra na partida de bens? Será que foi um presente de grego? Ela deu para ele, mas agora vai querer metade do valor do jato? Como que funciona nesse caso para bens doados ou para bens adquiridos em forma de herança? Em cada regime de bens, vou explicar para vocês. Na comunhão parcial de bens, se não tiver uma cláusula de incomunicabilidade, heranças e doações recebidas individualmente não entram na partilha. Como é que funciona? Se você comprovar que foi uma doação ou uma herança, na comunhão parcial de bens, esses são bens particulares e não serão divididos com seu cônjuge ou companheiro. Na comunhão universal, só ficam fora da doação a herança com cláusula de incomunicabilidade. Ou os bens doados, ou as heranças, vamos supor, você vai doar um bem para alguém que tem comunhão universal de bens, você tem que documentar essa doação e colocar uma cláusula de incomunicabilidade, que é uma cláusula no contrato de que o seu cônjuge ou companheiro não tem direito nesse bem. Senão vai ter direito nessa partilha, se não tiver essa documentação. Na separação total de bens, cada um fica com o seu bem, com o seu imóvel, móvel, então em tese não tem partilha. Então nesse caso não teria problema, você recebeu a título de doação, foi no seu nome, acabou. Na participação final dos aquestos, as doações e heranças também não entram na partilha no momento de divórcio. Então é como se fosse um regime da comunhão parcial de bens. Você recebeu a título gratuito ou a título de doação ou herança, não entra na partilha. Uma dica, é sempre importante, se você for receber algum bem a título de doação, seja por terceiro, seja por seu companheiro mesmo, seu cônjuge te deu, como é o caso que a gente está utilizando como exemplo, é importante você documentar, deixar um contrato dizendo que você recebeu a título de doação. Se dependendo do seu regime de bens, pedir para a pessoa colocar uma cláusula de incomunicabilidade de bens, para que seu companheiro, no momento de divórcio, não tenha direito ao que você ganhou como doação. E assim, às vezes você recebeu um bem do seu companheiro, do seu esposo, vai pedir para o cara fazer um contrato. Né? Então você está pensando no divórcio, está pensando nos bens, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, dependendo do tipo de doação, não precisa necessariamente um contrato para comprovar. Claro que é de extrema importância, é muito importante que tenha, né, um documento que tem uma validade jurídica imensa. Mas você pode documentar de outras formas, que nem no caso da Virgínia e Zé Felipe, eles postaram um vídeo, uma foto, dizendo, estou te dando de presente, é uma doação. Então, nisso ele consegue comprovar que recebeu esse jato, esse bem, a título de doação, e não entra na partilha. A depender do tipo de regime de bens. Lembrando, se for separação, se for comunhão total de bens, é dos dois, independente da forma que foi recebida. E aí, gostou do vídeo? Deixa seu like aqui no final. Não esquece de se inscrever para poder receber mais dicas, mais vídeos como esse. E se você tem algum colega que está pensando em se divorciar ou está se divorciando, manda esse vídeo para ele entender mais ou menos como é que vai funcionar a partilha de bens no caso dele. E assim, gostou do conteúdo? Tem dúvidas? Manda aqui sua dúvida aqui no comentário que eu vou responder uma por uma, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.